Daúde, bom dia para você, prazer conversar contigo novamente. Eu quero ouvir um pouco da sua análise, da sua opinião a respeito desses eventos recentes que a gente tem comentado bastante, do relatório de receitas e despesas, as expectativas do governo em relação à arrecadação e também a gastos, principalmente pelo fato de que ainda precisam ser detalhados alguns cortes, quais os ministérios vão ter ali alguns dos seus orçamentos reduzidos, o planejamento está com um pouco, inclusive, de aparentemente dificuldade para fechar essa conta e trazer uma exposição um pouco maior. E, inclusive, muitas pessoas falando ali que o contingenciamento, o bloqueio de 15 bilhões é insuficiente, que precisa ter mais, precisa o governo mostrar mais para efetivamente cumprir com o arcabouço e cumprir com a responsabilidade fiscal. Queria ouvir um pouco da sua visão, Daúde, do cenário econômico, mas também por conta desses bastidores políticos que estão acontecendo, essa briga de poder, esse cabo de guerra dentro dos ministérios por conta de contingenciamentos necessários para cumprir a responsabilidade, mas que afeta ali a vida dos ministros. Pois é. Felipe, boa tarde a você, um abraço, é um prazer estar aqui com você novamente. Hoje, o governo tem um problema seríssimo, que é cumprir o arcabouço, né? O arcabouço dificilmente será cumprido. O que ele fez foi dar uma resposta, né? Ele vai lá, ele bloqueia, né? 11 bilhões, que o bloqueio é difícil de você depois tirar, e contingencia 3 ou 4 bilhões. O contingenciamento é mais fácil de você rever. O bloqueio, não. Mas só que hoje, pelo andar da carruagem aí, dos números das contas públicas, dificilmente ele vai conseguir ficar no piso aí de 0,25 do PIB, né? Vai ser muito maior que isso. Aí ele diz, não, eu vou começar a ajustar, fazer uma auditoria nas contas dos benefícios sociais, eu vou tentar fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, isso não é para enquadrar o orçamento, o teto de gasto, o bloqueio, né, o arcabouço. Depende de uma satisfação, porque quem não vai cumprir agora. Será que isso não deveria ser uma fiscalização constante, uma apuração constante? Se está saindo dinheiro dos cofres públicos sem ilegalmente, isso mostra que ele é leniente ou está sendo, né, fazendo vistas ao que está saindo dos cofres sem o destino devido, sem aprovação. Então, o arcabouço, Felipe, não vai ser cumprido. Segundo, ele vai agora, a ministra prometeu para a semana que vem, dizer aonde que vai cortar, né? Mas ele vai ter que fazer novamente novos bloqueios, novos contingenciamentos, e mesmo assim ele não vai conseguir. Por que você acha que o mercado está preocupado com o governo? Está preocupado exatamente por isso. Você vê o dólar aí, mas o dólar está subindo porque é a questão do balanço das empresas. Não, o dólar está subindo porque as pessoas não estão acreditando, né, que o governo vai conseguir fazer isso. Mas você fala, mas Daúde, não é bom se o dólar, se o governo não faz, a taxa de juros fica alta, o dólar, os investidores vão ganhar mais aqui? A gente viu há 2 dias aí, o Fundo Monetário Internacional publicou uma matéria, publicou uma estatística que mostra que o Brasil está entre os 20 países piores em investimento no mundo, né? De 170 países. O Brasil é um dos 20 piores. A nossa taxa de investimento, a formação bruta de capital físico, ela não é suficiente, né? Ela não é suficiente para poder, né, fazer a economia andar. E aí, quando você tem essa realidade, você tem um endividamento subindo, né, longe, distante da capacidade do governo em arrecadar para pagar esses juros, o mercado fala, bom, espera aí, eu não vou buscar
taxa de juros agora, eu vou buscar segurança. E esse é o grande risco que o governo tem que perceber, tem que entender. O grande risco é que o dinheiro, quer dizer, o descrédito nas contas públicas, ele se dá por preocupação do governo não pagar a dívida. É isso, puramente por isso. Agora, bom, o Brasil tem condições de pagar? O Brasil tem 350 bilhões de reservas, que eu acho que deveria de vender uma parte, né, para esterilizar a dívida. O Brasil tem uma exportação muito grande, mas o dinheiro não aceita desafio na medida em que nós estamos vendo, Felipe. Não sei se eu fui claro nesse sentido. Foi sim, Daúde. Inclusive, eu quero pegar o gancho do finalzinho aí da sua resposta a respeito da condução da política de juros, inclusive sobre essa questão dos investimentos, porque a gente está nas vésperas da reunião do Copom. Semana que vem a gente tem a definição da taxa de juros e praticamente unanimidade no mercado que vai manter a taxa de juros. Por conta, obviamente, desse cenário fiscal ainda incerto, a questão inflacionária que ainda tem algumas desancoragens das expectativas, o cenário externo está bastante pressionado. Nesse ambiente todo, né, ainda incerto, ainda sem um caminho, né, aberto para que a gente possa saber por onde ir, o Banco Central deve manter a taxa de juros e isso se prolongar ao longo desse ano. Daúde, empresário, olhando essa taxa de juros, represa investimento, o país consegue progredir ou ter crescimento nesse ambiente tão incerto, principalmente por conta do receio com um fiscal fora da vigilância? De jeito nenhum, Felipe. O empresário não tem dificuldade. Você vai investir em quê, Felipe? Vai investir em quê? Você é uma pessoa que sai nas ruas, você conversa com os pequenos negócios ali, com proprietários de uma lanchonete, de um bar, de um café, de um armazém, você percebe a grande dificuldade. É só você entrar nas redes aí que os supermercados abriram, né, as minis, né, as lojas minis, você percebe ali que não tem mais produto, a coisa está difícil. Você vai tomar um café ali, você pergunta para a pessoa como é que está difícil. E não só, né, porque eu estou dizendo pequeno empresário, porque o micro e pequeno empresário é que determinam, né, a boa parte do consumo no Brasil. Os grandes empresários estão pedindo um plano safra, né, para a indústria. Agora, como é que nós vamos ter ativação da indústria se nós não temos tecnologia, nós não temos mão de obra, né? Como é que nós vamos ser competitivos com com os outros países? Agora estamos discutindo a taxa da blusinha. Não importa, mesmo que suba 50%, 30% a blusinha, vai ficar muito mais barato do que produzir aqui, Felipe. Quem que consegue produzir com essa taxa de juros? Se você está um pouco mais difícil, com mais dificuldade, a taxa aumenta. Nem a agiota hoje ousaria usar essa taxa de juros, né, que nós temos no Brasil para o consumo. Nós estamos falando da taxa de juros dos mortais, não da taxa de juros entre bancos, né, que é a taxa Selic, mas a taxa de juros dos mortais, nem a agiota hoje tem a coragem de cobrar, porque eu teria que levar a cano. Então, Felipe, é difícil, nós temos que ter um projeto. O Brasil, eu vou insistir aqui pela enésima vez, o Brasil tem que ter um projeto. Em primeiro lugar, eu vou dar aqui rapidamente o caminho, né, que eu acho que seria ideal. Primeiro, a reforma política. Ter o voto distrital para atribuir aos parlamentares a responsabilidade. Mas essa reforma tem que ser feita por eles. Eles jamais vão fazer isso, né? Jamais. Aí nós teríamos que ter a reforma administrativa, a reforma tributária está caminhando, mas quem é que consegue fazer isso no Brasil? Quem é? Ah, mas o Brasil está recebendo investimento de estrangeiro direto. Tá, mas e aí? Esse dinheiro está indo para onde? Está indo disfarçado para a taxa de juros. Então, é difícil, Felipe. É difícil você viver e entender a economia brasileira, porque
claramente a gente percebe que o Brasil é usado como plataforma política para que partidos ou pessoas permaneçam no poder. Ô Daúde, inclusive, né, você comentou sobre algumas alternativas e da necessidade de equilibrar as contas públicas, principalmente cortando os gastos. E esse é um ponto importante, né? Revendo gastos, revendo toda essa situação envolvendo as políticas públicas. Mas a gente vê, inclusive, o tema da primeira pergunta da Paula para você, a taxação das heranças, um aumento, um incremento na taxação das heranças. O Arthur Lira mesmo sinalizou que não tem ambiente, não tem espaço no Congresso para aumentar a arrecadação. Existe uma preocupação por parte dos parlamentares de colar, de aderir à imagem do taxade do ministro neles também, já que eles estão ali, de alguma forma, sendo fiadores desse aumento de arrecadação ao aprovar tantos projetos nesse sentido? Existe essa preocupação e já estão percebendo que pode ser prejudicial, principalmente num ano importante como esse? Perfeito, Felipe, perfeito. Eles não vão. Tanto que não vão votar mais nada que implique em aumentar a arrecadação, né? Porque eles também, de uma certa forma, indiretamente, são responsáveis, né? Por você ter a sua imagem relacionada ao aumento de impostos, né? Agora, você está ali, você é deputado, você é uma pessoa que precisa se preocupar com o Brasil, mas você não está preocupado com o Brasil, você está preocupado com você. Quando o Lira diz assim, olha, nós não vamos mais, o governo tem que procurar outra saída, há quanto tempo o Senado, né, está ali tentando discutir uma saída para a desoneração da folha? E qual é a saída que ele encontrou? Zero. Não tem. Não tem saída, Felipe, não tem. Quer dizer, hoje, 93%, 94% do orçamento, né, do governo, eles estão comprometidos. Esse montante está comprometido com despesas que você não consegue mudar. Qual é o passivo que tem no Supremo de demandas fiscais que o governo pode perder? É uma monstruosidade. Já ganhou algumas, mas pode perder mais. Então, o nosso sistema, ele é muito difícil. O que falta é liderança. O Brasil não tem liderança política capaz de organizar, né, essas forças políticas pensando em estruturar o país para que esse país possa crescer, possa ser competitivo. Nós estamos vendo aí, hoje os jornais mostram os veículos chineses da China, né, os veículos elétricos, perdão, estão tomando conta do mercado. Agora, não, nós vamos taxar o carro. Pode taxar, a China vem e faz mais barato. Porque eles têm toda uma estrutura, investiram muito nisso, e nós estamos fazendo o quê? Qual é a condição? Eu vejo no agronegócio, né, o homem que agora do campo está se estruturando cada vez mais para tentar ser mais competitivo, não tem mão de obra, né, não tem conectividade. Lá na Bahia, os produtores de algodão já construíram 200 quilômetros de estrada, porque eles precisam de estradas. E quem está pagando são os produtores. Agora, qual é o nosso projeto? É isso que falta. Eu sou chato nesse aspecto, porque eu não vejo saída. O que nós fazemos, muitas vezes, é falar do sexo dos anjos. Na prática, não nos leva a nada, a não ser discussões. E isso leva para a ideologia. A ideologia leva para a polarização. A polarização leva para a instalação e descaracterizar o ser humano na sociedade em que vive. O ser humano hoje, ele virou uma espoleta de movimentos, porque ele não tem mais um norte, ele não está ali para poder pensar num país e numa nação que ele deseja ter. Por quê? Exatamente porque nós não temos lideranças capazes de organizar a sociedade para que ela possa ter frutos positivos para ela mesma. Muito bom. Miguel Daúde, agradeço muito sua participação mais uma vez aqui com a gente. É sempre um prazer bater esse papo contigo às quartas-feiras.
Volte sempre. Até a próxima semana. Um abraço para você. Obrigado, Felipe. Um abraço a todos, a Paula também, e até mais. Até mais. Tchau, tchau. Falamos com Miguel Daúde, analista de economia e política. Agora, 10 horas.